Ação entre situação e oposição na Assembleia Legislativa de São Paulo é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E nosso convidado é o deputado estadual Caio França, reeleito em 2018 e hoje líder da bancada do PSB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, uma oportunidade de falar sobre a Assembleia Legislativa que passou por uma renovação significativa. Agora, retomados os trabalhos, o deputado é reeleito, então falo com conhecimento de causa. A mudança do perfil da Assembleia Legislativa de São Paulo mudou, ficou com que cara? É uma Assembleia mais moderna, mais liberal, ou ficou mais conservadora em relação também à política, a costumes? E é uma Assembleia mais experiente? Como é que o deputado define? O nosso mandato iniciou dia 15 de março, esse novo mandato. Então ainda tem pouco tempo, mas claramente uma Assembleia mais jovem, uma Assembleia muito renovada e nas suas práticas com uma maioria agora, nesse momento, até pela grande votação que teve o PSL, conservadora, eu diria até pelos deputados que estão no PSL hoje. Mas eu tenho convicção que o tempo vai demonstrar que por várias vezes vão entrar em conflitos, porque o próprio PSL é um partido ainda muito recente, embora é um partido antigo já no Brasil, mas a ida do Bolsonaro, o Bolsonaro e o grupo do PSL, ao mesmo tempo que eles defendem práticas mais conservadoras, defendem muitas pautas liberais, eles têm uma pauta de segurança pública que se confunde um pouco, porque o servidor público aqui em São Paulo está muito debilitado e a segurança pública não fica fora disso. Então, nesse momento, vai existir ali uma dúvida de como é que vai ser o comportamento deles e acho que vão pender pró-serviço público, e nesse caso, das polícias da civil e da militar. Sim. Então, agora, quando a gente fala assim de uma Assembleia mais jovem, quer dizer, a juventude não quer dizer mais sensível para problemas sociais, não quer dizer mais democrática. Juventude não quer dizer necessariamente isso. O deputado mencionou a questão de mais conservadora. Conservadora em relação a quê? A costumes, eu acredito, né? A eleição de 2014, que era a antiga Assembleia, ela tinha uma bancada, por exemplo, do PT mais forte. O próprio PSDB, embora tinha 20 e poucos deputados, mas tinha deputados no PSDB que tinham comportamentos mais progressistas, vamos dizer assim. Então, nesse momento, a bancada do PSL e outras bancadas, mas são mais conservadoras nos seus costumes e também não negam isso. O que não quer dizer uma qualidade negativa. Não, né? Depende conservador em relação a quê, né? A eleição do Bolsonaro acabou repercutindo em todo o Brasil e aqui em São Paulo não foi diferente. Você imagina, Maria Lídia, que um partido que não tinha nenhum deputado fez 15. O PSDB tinha 23, foi para 8 deputados. Então, nessa mudança por completo que nós tivemos, alguns partidos conseguiram se manter. No caso do PSB, a gente tinha 6 deputados, fomos para 8 deputados. Então, eu considero que houve um crescimento significativo. E mudança de perfil, né? Então, está mostrando... Mudança de perfil. Então, você vê o PSDB, que tinha uma dominação lá, deu essa murchada, embora tenha eleito o presidente elegeu o governador. Da casa. O governador, o governador claro. E o presidente da casa. E o presidente da Assembleia. Então, ainda tem uma força considerável. Sim, claro. Eles têm muitas prefeituras importantes no estado, e isso também acaba criando capilaridade eleitoral no partido, o que na política é relevante também, cidades grandes, com muitos habitantes e que faz diferença numa disputa eleitoral. Mas, assim, eu imagino que a Assembleia vai ter muitos conflitos hoje já acontece muito isso, PSL de um lado, PT e PSOL do outro, e eles brigando por questões muitas vezes de Brasília e pouco de São Paulo, repercutindo ações que acontecem com o Bolsonaro em Brasília e aí se degladiando aqui nas comissões, agora já formalizadas, e também no plenário. Na prática resolve pouco o problema do cidadão que vive aqui em São Paulo e que quer ter uma melhor condição no seu ensino público, nas universidades públicas, que é uma pauta, um tema. Nós vamos falar, hein? Pode esperar, então, que eu vou chegar lá, porque isso aí é uma pauta bem polêmica. Mas ainda, voltando para essa questão da composição partidária, o PSB cresceu, é partido de oposição,
compõe aquele núcleo de partidos. Né? Mas a gente tem falado de um partido de independentes, assim como outros partidos também se declararam assim. O que quer dizer partido independente? Olha, a gente não torce pelo pior, a gente torce para que as coisas caminhem bem. Mas se a oposição é torcer para o pior? Muitas vezes sim, você acaba demorando para votar um projeto que às vezes até você mesmo acredita que seja um projeto positivo, mas você acaba dificultando alguma coisa. Para fazer oposição. Não estou dizendo que esse é o perfil da oposição na Assembleia, mas estou dizendo que acaba acontecendo nas casas legislativas isso. O PSB tem uma postura de independência. É claro que pelo fato de termos disputado a eleição, fomos ao segundo turno, praticamente dividimos o Estado com o governador João Dória, acaba colocando a gente num cenário de mais oposição do que de situação. Mas nós votamos já projetos do governador Dória, que achamos relevante, Quer dizer, não é oposição sistemática. Não é uma oposição sistemática. A gente tem vários questionamentos, por exemplo, ao projeto principal do governador João Dória, que é o projeto que ele chama de desestatização, que é a venda, incorporação, fusão de 6 empresas públicas que ele apresentou em uma única lauda, Maria Lídia. Não tem cabimento você abrir mão de tantas coisas positivas que temos em uma única lauda. Mas o PSB tem abertura para esse princípio de desestatização? A gente fez isso... Tirar o peso do Estado? Olha, para você ver, a melhor forma de você mostrar isso é com exemplos práticos. Quando o Márcio França foi governador, o PSB ajudou, e ele era governador, na venda da CESP, que é a Companhia Estadual de Energia de São Paulo. Vendemos a CESP e extinguimos o IPESP, que era aquela carteira de aposentados, mais com advogados e serventuários da Justiça. E aquilo ferveu, né? Aquilo ferveu, e a gente defendeu o projeto. Ou seja, não tem aquela coisa antiga de você imaginar que, por ser um partido de centro-esquerda, você não pode... reavaliar a questão do Estado e perceber que tem alguns órgãos que não precisam ter mais o mesmo tamanho que tinham algum tempo atrás. Mas isso não significa você abrir mão de tudo que você tem, de você valorizar os seus serviços públicos. Algumas empresas que ele quer, por exemplo, vender são superavitárias. Então não para de pé. Né? Quer dizer, requer debate. Mais informação do que o governador pretende e mais debate, é isso? Muito mais debate, mais informação do governo perante cada um dos projetos. Num mesmo projeto, você vender empresas que são diferentes no seu orçamento, na sua composição, que tem servidores de muitos anos. Tem que ser um por um? Na nossa avaliação, tem que ser um por um. Ele já foi questionado assim quando ele foi prefeito da capital e ele levou para a Câmara, na época, um pacotão de privatizações, que também não avançou aqui na capital. Então, da mesma forma, a gente entende que, no mínimo, a gente requer que cada projeto seja explicado um a um. Até porque algumas empresas ele pode fazer a fusão, como o projeto orienta, mas ele não especifica o que ele quer com cada uma. Por isso, não só a nossa bancada, mas outras bancadas, inclusive de partidos que foram aliados dele na campanha, que fazem parte do governo dele, não conseguem, não se sentem à vontade para votar o projeto da maneira como está. Sim. Agora, com a reeleição do Cauê Macris, que tucano de família, de origem e de muita lealdade, né, ao PSDB, de uma família histórica no PSDB, e com o governo sempre do PSDB no estado de São Paulo, a oposição na Assembleia Legislativa enfrenta uma situação dramática de desigualdade de oportunidades? Olha, eu não enxergo assim, Maria Lídia. Até eu tô perguntando. A gente votou no Cauê Macris, a bancada do PSB, a gente tentou costurar uma candidatura, percebemos da inviabilidade dela em determinado momento, entendemos que o melhor caminho era fazer uma composição para ocupar espaços importantes dentro da Assembleia, até mesmo para poder fazer o embate de alguns projetos de lei, porque muitas vezes o parlamento ele é uma casa muito presidencialista. Então, se você não consegue, a Assembleia ela é mais presidencialista do que a Câmara Federal. Porque na Assembleia, se você não atinge um número mínimo de deputados, que é de 10 deputados, você não tem nem acesso em algumas comissões, como CCJ, Finanças e Orçamento, entre outras mais. Então, a gente entendeu que o melhor caminho era costurar por dentro. Então, a gente votou no Cauê, condicionado a algumas posições importantes. Sim, mas a minha pergunta é em relação aos partidos de oposição, porque
passa uma ideia de que possa ficar mais do mesmo, no sentido do governador do estado ter uma vantagem grande de maioria, com uma bancada que garanta a aprovação dos seus projetos. Eu não vejo isso, viu, Maria? Não é isso que está configurado lá? Não, eu vejo com uma base muito fragilizada ainda, sem aglutinação, o governo ainda tentando ver quem é que compactua com 100% do que pensa o Dória, que não são muitos. O governador, você acompanha a política, percebe que ele não é uma pessoa muito afeita às questões pontuais, regionais aqui de São Paulo. Ele está preocupado com o Brasil, com a questão, quer se colocar como um player para a próxima eleição presidencial, na nossa avaliação. No seu entender, ele já está em campanha? Mas sempre teve em campanha. Para a presidência da República? Para a presidência. Dessa vez, ele pelo menos vai ter que concluir o mandato até o final. Olha lá, e o Bolsonaro falou assim, para o Mourão, ele vai ter uma surpresinha. Está todo mundo entendendo que a tal da surpresinha possa ser o próprio Bolsonaro candidato à reeleição, coisa que ele dizia antes que não. É bem possível também, viu? Bem possível. Tudo Você é possível pode perceber política, que o Dória, ele no início se posicionou muito próximo ao Bolsonaro, defendendo tudo que ele fazia. Em alguns momentos, hoje ele já se distancia, diz que não concorda com tudo que o governo propõe. Enfim, eu acredito muito que o João Dória está focado... o fator surpresa já pode estar tendo efeito? Com certeza. Ainda mais se tratando do governador João Dória, que já deu demonstrações nisso na última eleição, o que fez com o Geraldo, o que pode fazer agora na capital aqui com o prefeito Bruno Covas. Então, eu acho muito pouco provável que ele não dispute a eleição presidencial. Bom, agora... E o relacionamento do governador João Dória? Porque ele é um homem muito educado, ele é gentil, ele tem um comportamento assim naturalmente. Agora, como é o relacionamento dele com os parlamentares na Assembleia Legislativa? É um relacionamento respeitoso ou é prepotente? Eu não posso reclamar, acho que na questão do respeito... Não só no caso do PSB ou no seu pessoalmente, mas no geral. Olha, é distante na nossa avaliação de toda a casa. Quem tem conduzido muitas coisas na Assembleia é o vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, que é uma pessoa que já foi presidente da Assembleia, tem um convívio mais próximo com a maioria dos parlamentares. Mas o governador, assim, ele é respeitoso, mas ao mesmo tempo ele trabalha muito com a questão do marketing, né? Ele gosta de... São relações que, na minha avaliação, todas elas, e já vem dele, são relações que não são intensas, são relações superficiais, tudo muito superficial, né? Assim, passa e é respeitosa, enfim, ele não distrata ninguém, mas é uma coisa superficial, não é profundo, né? Não é uma coisa, não parece sincera. Não aproxima assim, mais. Não se aprofunda. Politicamente não é de aproximação. Não atendeu nenhuma das bancadas ainda. Quem tem feito isso é o vice-governador. Mas não é cedo? Acho que é cedo, né? Não sei, acho que se fosse tão cedo, Maria Lídia, ele não teria colocado um projeto que faz a venda de 6 empresas públicas. Mas não é a Operação Esquenta? Vamos ver, a gente espera que seja só um início, mas o governador tem insistido que essa é a pauta principal dele, que é o PL número 1, inclusive, do governo. Então, a gente espera que possa ter mais diálogo ao longo desse tempo. Bom, nós temos 5 minutos que já me avisaram aí, e eu não posso deixar de falar das complexas questões da administração pública, essa iniciativa de se instalar uma CPI para investigação das universidades públicas de São Paulo, a USP, Unicamp e Unesp. Inclusive, nessa esteira, a possibilidade de mudar um critério básico, que é a questão da cobrança das mensalidades escolares nas universidades públicas de São Paulo. Esse projeto da CPI está andou, e essa tal de acabar com a gratuidade do ensino público nas universidades públicas de São Paulo, isso está andando também? Olha, a CPI teve o número de assinaturas necessário para poder se formar. Essa semana ela será formalizada. Eu, particularmente, não assinei, mas acho que toda investigação é possível ser feita e tem que ser feita com transparência. Agora, me parece muito mais, Maria Lídia, uma tentativa da base do governo, do governador João Dória, de tentar fazer uma disputa ideológica com relação à academia, às universidades. A questão do orçamento, que é o que mais preocupa e que mais deveria ser o centro das atenções, quer dizer, tirar o fica de peso lado. do custo das universidades do orçamento do Estado?
Não isso. Eu acho que a gente tem que investir no ensino público. Eu entendo que é importante a pesquisa, a inovação. E a USP, a Unicamp e a Unesp são patrimônios do povo de São Paulo. De reconhecimento internacional. Internacional. O que eu defendo, por exemplo, acho que a mensalidade não é o caminho, mas a prestação de serviço para o serviço público de quem se formou nessas universidades, eu acho que é um caminho. Inclusive, os centros acadêmicos chegaram a debater assuntos assim. Eles eu tenho muitos amigos que se formaram lá que não são contra esse tipo de argumento, de você prestar serviço. Mas deputados, não estariam assim com certa ingerência e ferindo a autonomia da universidade, da universidade pública? A prestação de serviço, não precisa ser de todos, mas de alguns casos, quem tem mais condição e tal, acho que não seria ruim. Agora, é preciso fazer o debate, é preciso fazer isso às claras. Mas eu confesso a você, Maria Lídia, o que eu sinto é que eles estão tentando demonstrar que nas reitorias a maioria é de esquerda e que isso não pode acontecer. Sim. Isso sim é uma grande ingerência. O que podem propor, que seria o cúmulo, na minha opinião, é a mudança da escolha dos reitores. Imagina que uma das possibilidades que foram dadas por alguns membros da CPI é que um membro seria escolhido pela universidade, outro pelo governo e outro pela Assembleia Legislativa. Sim, isso não tem o menor cabimento, na minha opinião. Isso tem que ser... Pode ser que seja cedo, porque está sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça, não tem objeto específico. Eles querem tentar expor a questão das universidades no que diz respeito à questão ideológica. E no campo ideológico, cada professor defende as bandeiras que bem entender. Sim, mas dentro a universidade da faculdade, não, né? Não, a universidade não, mas dentro da universidade você tem que, claro, prestar o serviço que a universidade tem, mas fora da universidade... a liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento tem que ser em qualquer local. É um absurdo a gente tentar intervir que, para ser reitor você não pode ter... Veja, isso não existe em nenhum lugar no mundo e não pode acontecer aqui em São Paulo, que deve estar na vanguarda. Isso é prioritário. Veja só, olha... Essa questão, porque logo de cara ela é colocada, é muito polêmica, chama atenção para a Assembleia Legislativa. Isso é marketing político da Assembleia Legislativa ou do próprio governo do Estado, ou uma questão a ser encarada para valer. A ingerência na forma da escolha dos reitores, na questão da ideologia, né, que foi levantada agora e que o deputado acabou de nos dizer, e essa questão também da cobrança da mensalidade escolar nas universidades públicas de São Paulo. Primeiro que a autonomia está na Constituição do Estado, então, com todo respeito a qualquer CPI, não vai ser através de uma ideia de um deputado ou outro que nós vamos conseguir fazer essa mudança. Eu, particularmente, defendo a autonomia das universidades, acho que pode ter mais transparência nos gastos, podemos reavaliar Pode a questão... ou deve ter? Dos gastos? Dos gastos da própria universidade. Deve haver transparência? Com certeza, deve haver transparência. Tudo que é público, né? Tem que ter transparência, acho importante investimento e, no meu entender, entendo que a questão da prestação de serviço é um caminho a seguir. Agora, veja só, nós estamos discutindo essa CPI das universidades, que foi uma das CPIs que a bancada do PSDB, junto com os principais aliados, ficaram, se não me engano, alguns dias na fila para protocolar, para não deixar outras CPIs entrarem na frente. Veja só, tem outros temas muito mais relevantes do que esse, pelo menos na minha avaliação. Então, fica claro que essa CPI, na prática, ela vai servir para mais um embate ideológico e que se resolverá pouco. Certo. Bom, deputado, eu fiz algumas perguntas que mostram como, nesse momento de início do trabalho legislativo, em que pé que as coisas estão na Assembleia Legislativa. Eu agradeço muito as suas informações, é uma forma da gente que está do lado de fora enxergar o que acontece no interior da Casa Legislativa de São Paulo. Eu agradeço muito a clareza com que nos falou. Eu que agradeço, muito obrigada. Maria, pela oportunidade mais uma vez. Boa noite. Boa noite.